Hoje estamos conversando com o pesquisador e autor de Experiência de Quase Morte, David Such. Seja bem-vindo, David, como você está? Estou bem, Kimberly, prazer estar no seu programa hoje. Estou animada com sua presença. Antes de entrarmos na câmera, disse que finalmente encontrei um nerd de experiência de quase morte maior que eu, o David. Estou tão feliz em te conhecer. Como iniciou nisso? Fale sobre sua trajetória para redigir seu livro Deus Levou Minhas Roupas, uma ótima leitura. Você sabe, frequentemente uma experiência dolorosa é necessária para mudarmos nossos caminhos. Foi exatamente o que me ocorreu. Em 1999, fui acometido por tendinite crônica. Começou em minhas mãos, afetou meus pés e mandíbula. Ao falar por muito tempo, minha mandíbula doía. Passei 3 anos em um scooter de mobilidade. Ficou tão ruim que não conseguia ficar de pé para ir à mercearia por 20 minutos. E em 2007, enquanto eu estava no meio dessa depressão severa causada pela dor crônica, que estava simplesmente arruinando minha vida, eu estava permitindo que ela arruinasse minha vida. Eu cliquei em um vídeo do YouTube. Agora, o YouTube era bastante novo naquela época. Era complicado achar experiências de quase morte no YouTube, sabe? Talvez achasse uma por semana, mas eu não estava procurando. Eu apenas cliquei neste vídeo que estava no meu feed, e era sobre este ateu que havia morrido, visto o pós-vida e retornado. E claro, sabe, isso mudou toda a sua vida. Tornou-se pastor na Igreja Unida de Cristo. E eu havia perdido a fé em Deus naquele ponto, sabe? Porque eu tinha orado e não houve cura, e eu pensei, bem, sabe, Deus não existe, ou mais provavelmente ele existe. Mas percebe, eu era um mau cristão naquela época. Eu sou um filho desobediente. Ele é o filho que, sabe, ele tem vergonha de mim. Não quero qualquer envolvimento com este filho. E essa foi uma conclusão muito dolorosa. E quando eu assisti a este vídeo, e este homem, que era um militante, ateu, sabe, um desses tiranos que está sempre batendo o punho e gritando, e uma dessas pessoas, e ele é levado ao céu e pode ver este lugar lindo, e ele pensa que erraram, sou mal, eu sou lixo, sujeira, uma escória. Sabe, eu fui uma pessoa ruim a minha vida inteira. Não me sinto pertencente lá. Eles pararam. E ele aconteceu de estar com Jesus. E Jesus disse a ele: nós não cometemos erros. Você pertence aqui conosco. E essa pequena afirmação mudou minha vida inteira. Comecei a investigar experiências de quase morte. E então, depois de algumas centenas, eu pensei, sabe, existem muitos bons livros por aí sobre experiências individuais e muitos livros de conceitos espirituais altamente esotéricos que, sabe, são realmente difíceis de entender. Mas não havia uma espécie de espiritualidade 101 sobre o que esses caras dizem. E então eu escrevi meu livro. E claro, a coisa toda cresceu ainda mais porque uma vez que eu estava escrevendo um livro, tive pessoas que surgiram do nada querendo contar sua história para alguém que acreditasse nelas. Ou seja, as pessoas relatam suas vivências e não são acreditadas. Mesmo nos anos 70, em um depoimento de 1972, ela morreu durante o parto no hospital, mas foi reanimada. Ela teve uma experiência de quase morte, informou ao médico e passou por avaliação psiquiátrica por 3 semanas. Sim, foi uma jornada maravilhosa. Esses testemunhos transformaram minha vida. Isso mudou a maneira como eu vejo o mundo, religião, política, natureza, eu mesmo, o que estou fazendo aqui. Isso melhorou todos os aspectos da minha vida e, claro, eu tive uma cura milagrosa. Agora caminho de 3 a 5 milhas com minha esposa algumas vezes na semana. Oh, uau, essa é uma história incrível. Tenho várias perguntas. Isso foi em uma época em que as EQMs, ou experiências de quase morte, não eram tão fáceis de encontrar. Como localizou as pessoas para entrevistar? Sabe, quando eu comecei a me interessar por experiências de quase morte, eu queria contar para o mundo inteiro. Claro, a maioria das pessoas simplesmente não queria ouvir sobre isso. Dave louco falando sobre as estranhezas que ele imagina. Sabe, essa foi a reação, mas conversei com todos sobre isso. E pessoas que nunca contaram sua história para ninguém falaram comigo. Minha tia teve uma experiência de quase morte ao dar à luz meu field value no hospital, mas nunca comentou sobre isso. Quando eu disse a ela que estava escrevendo um livro sobre essas coisas, ela me contou sobre sua experiência de quase morte. Estava comprando um carro usado e o vendedor tinha um braço faltando, mas não perguntei o motivo. Ele diz: perdi isso num jet ski. Eu caí e este barco passou por cima de mim e cortou meu braço. E ele diz: eu cheguei morto ao chegar no hospital. Perguntei: você atravessou um túnel? Viu-se de cima? Viu essa luz bela? E ele questiona: também aconteceu contigo? Eu disse que não escrevi livro sobre isso. Então ele disse que paramos o que fazíamos. Ele contou toda a sua história. Então, e depois, sabe, eu apenas comecei a perguntar por aí. Eu assistia vídeos no YouTube e rastreava as pessoas, ou, sabe, existem várias maneiras. Sim, tem sido uma jornada incrível. Em 16 anos de pesquisa, já ouvi mais de 1.200 testemunhos.
E eu acredito que você é provavelmente quem entrevistou mais pessoas no mundo atualmente. Ó, eu não diria que entrevistei 1.200. Então, algumas foram entrevistas presenciais, algumas foram depoimentos escritos, ou falei com eles por telefone, ou uma videoconferência como esta. Agora, eu aconselho espiritualmente pessoas com EQMs, experiências fora do corpo ou despertares espirituais. Então, ouço histórias por vídeos de conferências, e sim, perdi a conta das entrevistas que conduzi. Acho que Raymond Moody ouviu mais de 5.000. Sim, não sei quantos ele entrevistou, mas provavelmente estou lá em algum lugar. Sabe, eu tenho sido uma nerd de experiência de quase morte por bastante tempo. Não no grau que você é, mas ainda me lembro quando o livro do Dr. Evan Alexander saiu, Prova do Céu. E eu pensei na minha mente, lá está. Essa é a EPM, a prova de balas, na qual você simplesmente não pode furar. Não há como negar isso. O fato de ele ser um neurocirurgião cujo cérebro morreu, todo o seu testemunho quando seu cérebro estava offline, quer dizer, é simplesmente incrível. E foi tão emocionante para mim, finalmente, ver aquela história específica surgir contra a qual você não poderia argumentar. E pensei, agora as pessoas vão acreditar nisso. Mas ainda assim, há algumas pessoas que não estão totalmente convencidas ainda. Sabe, se há pessoas assistindo agora que não estão familiarizadas com a experiência de quase morte, pode falar um pouco sobre isso? Os eventos comuns ou a trajetória comum de uma experiência de quase morte? Sei que somos muito diferentes, mas há semelhanças. Poderia compartilhar o que aprendeu em suas 1.200 experiências? Certamente. E como você mencionou, você acertou em cheio, cada experiência de quase morte é diferente, porque o céu dará à pessoa a experiência de quase morte de que ela precisa, ou uma experiência onde ela se sinta confortável. Então, se alguém é um grande fã da natureza, será levado a um dos belos jardins do céu. E se alguém era muito próximo de sua avó que faleceu, a avó estará lá para encontrá-los. E então cada experiência é muito diferente. Elas são personalizadas. Eles passam por muitos problemas. Eles criarão um ambiente só para o indivíduo se sentir confortável. Agora, a experiência de quase morte mais comum é de alguém morrendo em um acidente ou no hospital, sabe? Cirurgia que deu errado ou algo assim. Eles saem de seus corpos, conseguem se ver do alto. Eles estão observando o próprio corpo. Eles conseguem perceber pensamentos e emoções alheias. Eles tentam falar com eles. Ninguém consegue ouvi-los. Agora, isso não é porque, sabe, eles são como um fantasma. Sabe, perguntam se você era como um fantasma em experiências de quase morte. Eu respondo, não, eu era o oposto de um fantasma. Me senti mais real e vivo do que nunca na minha vida. Então, as pessoas relatam uma clareza de pensamento inexistente aqui na Terra. Eles descrevem uma intensidade de emoções que nós não temos aqui na Terra. E muitos descreveram isso como sendo muito semelhante a acordar de um sonho, certo? Então, quando está sonhando, você acredita que esse mundo onírico é real e só ao acordar percebe que, na verdade, este é um ambiente muito mais real. É isso que as pessoas falam. É como subir para um nível muito mais alto de consciência, onde tudo é mais real. Claro, as experiências de quase morte menos comuns envolvem, você sabe, sair do próprio corpo. Eles se verão de cima, seja num local de acidente, hospital, após um ataque cardíaco ou outros incidentes, como esfaqueamentos, tiroteios, até alguém atingido por um raio. Já ouvi todas as formas de pessoas morrerem. E eles verão algo, geralmente atrás deles ou para o lado. Eles serão atraídos por este pequeno ponto de luz, similar a um ímã. Descrevem essa luz como sendo 10.000 vezes mais brilhante que o sol, mas sem machucar seus olhos. E claro, isso não é nada novo. Sabe, o livro tibetano dos mortos, escrito há mais de 1.200 anos, menciona um brilho. Luz irá brilhar do coração de Deus e será tão brilhante que você não ousará olhar para ela, mas não conseguirá desviar os olhos. E algumas pessoas chegam ao céu para encontrar guias espirituais, ou parentes que morreram antes delas, ou alguns encontram bisavós que nunca conheceram na Terra, ou alguns encontram figuras religiosas. Um cara era um grande fã de Pedro, o apóstolo Pedro. Então Pedro encontrou Pedro no céu. No céu, você pode aparecer como quiser. Logo, Pedro provavelmente apareceu como era na terra, um pescador. E ele afirma sim, parecia um tanto desalinhado. Isso foi engraçado. Eles descrevem esse amor, provavelmente a parte mais interessante das experiências de quase morte. Quando estão nesta luz do céu, seja ao redor de parentes, ou Deus, ou Jesus, ou Buda, ou, sabe, há todas essas diferentes figuras no céu, e todas fazem parte da fonte coletiva criativa que chamamos de Deus. Descrevem esse amor indescritível em palavras humanas.
Até a palavra amor é completamente inadequada para descrever o que eles sentem. Eles dizem coisas como: imagine o amor mais forte que você já sentiu na sua vida e multiplique por cerca de 500 ou 1000, e é assim que se sente. Imagine seus 100 momentos mais felizes da vida condensados em um só. Você não chega nem perto. Um indivíduo mencionou que se possuísse uma lâmpada mágica com um gênio na Terra, não com 3 desejos, mas com desejos ilimitados por toda a vida, você poderia pedir, seja saúde, boas máquinas, o que for, uma ótima família, relacionamentos, amizades significativas e um ótimo emprego, você não seria tão feliz sem eles. Eles descrevem cores que não temos aqui na Terra. E demorou um pouco para eu descobrir isso. As 3 cores primárias são vermelho, amarelo e azul. E uma mistura das cores dessas 3 cores forma todas as cores do arco-íris. Existem mais de 80 cores primárias no céu, portanto, as cores já são um buffet. Eles não possuem pontos cegos. Temos um aqui onde você não vê. Eles vêm em 360 graus. Existem parques e jardins onde as flores brilham com sua própria luz e elas cantam. Existem todos os tipos de edifícios, ruas bonitas. Isso é apenas o primeiro nível do céu. Existem níveis superiores indescritíveis, cada um mais belo, incrível, glorioso e maravilhoso. Em algum momento são enviados de volta ou recebem uma escolha. E claro, se eu ouvi o testemunho deles, eles decidiram voltar e voltam muito mudados. Pessoas. Seja lá o que estavam perseguindo em suas vidas antes, seja qual fosse o número 1, seja um hobby ou carreira, ou, sabe, um relacionamento ou algo assim, isso fica em segundo plano e eles voltam focados em servir a humanidade e ter amizades amorosas e significativas. Isso vira o objetivo principal de suas vidas. Então, isso os transforma de muitas maneiras. Eles têm mudanças de carreira. Um cara era bilionário, tornou-se conselheiro para famílias. Outro cara que estava envolvido no crime organizado tornou-se conselheiro para adolescentes que estavam envolvidos no crime. Um homem passou de policial a professor. Sabe, aquele cara ateu que mencionei antes, ele virou pastor na Igreja Unida de Cristo. Sabe, essa é a primeira experiência de quase morte que você ouviu. É bem grande mudança. Sim, essa é a visão geral básica. E parece maravilhoso. Eu tenho tantas perguntas. Por que nós até mesmo encarnaríamos na Terra se essa é a nossa verdade? Sabe, essa foi uma das minhas primeiras questões sobre a realidade. É como eu bem, para que eu vim aqui para baixo? E isso é outra coisa que me surpreendeu um pouco. Então, assim como um ser humano gosta de experimentar uma realidade diferente assistindo a um bom filme ou lendo um bom livro, e você se envolve realmente nisso, almas preferem sair do conforto de casa para aventurar-se. No início, eu não compreendia a importância, mas levou anos para eu ouvir sobre experiências de quase morte e entender o ocorrido. Para o amor à criação existir, a consciência aprende através do contraste. Então, sempre deve haver uma pequena porção da criação que experimenta o oposto. No céu, todos estamos juntos. Isso não implica que não temos liberdade, porém, não possuímos livre-arbítrio. E o que eu quero dizer com isso? Se eu estou conectado ao meu gato, eu posso chutar meu gato ou posso chutar o gato, eu vou sentir a dor. Se eu chutar o gato, sentirei dor. Então, realmente não tenho opção. Se possuo a ilusão de separação, como temos na Terra, agora tenho uma escolha. Eu posso escolher uma decisão por amor ou tomar uma decisão por medo. E toda vez que temos uma decisão para agir com amor, bondade e compaixão, ou ser cruel, egoísta e manipulador, escolhemos o caminho do amor. É isso que causa o crescimento da criação. Estamos do lado de fora do fractal de Deus como parte do motor de crescimento da criação. Experiências de quase morte teriam sido contadas se não fossem para almas encarnando em vidas físicas e tendo essas escolhas, todo o sistema como ele é deixaria de existir. Este grande amor celestial acabaria. Então nós temos alguns trabalhos realmente importantes aqui embaixo. É um trabalho árduo comparado ao céu aqui. É miserável, mas somos honrados no céu. Somos vistos como corajosos por trocar o conforto do lar celestial por estas vidas desafiadoras. Sim, você pode falar sobre o conceito de amnésia quando encarnamos aqui na Terra? Em outras palavras, chegamos sem estar cientes de nossa conexão, sem estar cientes disso, um segundo sistema de realidade. Ou seja, chegamos cegos. Qual você acha que é o ponto disso? É preciso, se soubéssemos tudo de nossas inúmeras vidas, ou seja, nossas muitas encarnações, você não chega nem vem para a Terra. Primeira coisa, não é a primeira encarnação que você faz. É o planeta mais difícil da galáxia para encarnar. É o terceiro mais difícil em todo o universo. Então, a Terra sendo um local tão complexo, se tivéssemos acesso a todas as informações da nossa casa celestial, conectados à consciência universal, toda a memória de nossas outras vidas facilitaria o trabalho.
Precisamos ter amnésia e limitar nossa consciência. Deixe-me dar um exemplo de como isso funciona. Não existe tal pessoa, mas vamos inventar essa pessoa. Vamos dizer que há esse engenheiro que se torna um engenheiro justo quando a Disneyland está começando e ele é contratado pela Disneyland. Como engenheiro-chefe, ele dedicou uma carreira de 50 a 60 anos à Disneyland. Ele já foi em cada brinquedo 1 zilhão de vezes. Ele conhece cada parafuso e porca. Ele sabe todos os horários do parque e como tudo funciona. Se ele vai para a Disneyland, passa um dia na Disneyland, vai ser tipo, sabe, isso é apenas normal. Então, para ele experimentar do jeito que é, destinado a ser experimentado. Ele agora sabe tudo como. No céu, conectamos-nos à consciência universal. Então, academicamente, não aprendemos nada novo, mas sim experiencialmente. Então, este engenheiro deseja experimentar a Disneyland da maneira adequada. Agora, vamos supor que temos a capacidade de colocá-lo por um dia no corpo de um menino de 10 anos. Então, ele será um garoto de 10 anos com amnésia total. Ele não sabe nada sobre a Disneyland e vai explorar o provável encanto do local. E cada passeio é uma emoção e é uma experiência incrível. Ao final do dia, recupera sua memória. Ele recobra a consciência. Sabe tudo sobre a Disneyland, como antes. Mas o dia em que ele viveu como uma criança de 10 anos, isso é especial, certo? Ele limitou a consciência e teve amnésia. E é isso que estamos fazendo aqui. Limitamos nossa consciência. Iludimos-nos com a separação. Temos amnésia. E então temos que encontrar nossa conexão com Deus novamente através das escolhas de amor e medo. Isso auxilia no processo criativo. É isso que nos torna mais fortes. Foi uma analogia tão bonita, simplesmente perfeito. Tudo bem, minha próxima pergunta é, e eu penso muito nisso, especialmente quando ouço uma nova história de experiência de quase morte ou uma nova experiência, por que você acha que os humanos têm experiência de quase morte S? E eu costumava pensar que era para essa pessoa específica, mas agora estou me perguntando se não é para o coletivo, para meio que dar ao coletivo uma pista ou algumas migalhas de pão. Por que acredita na existência de EQMs? E você acha que é algo que vai continuar conforme avançamos como um coletivo? Sim, algumas experiências de quase morte são planejadas pela alma. Então você planeja a alma, né, o pré-nascimento, como planeja um roteiro de férias. Você planeja os principais eventos e preenche os detalhes quando está aqui. É ousado fazer isso, pois é uma experiência de quase morte que você enfrenta. Amor é beleza, perfeição e uma sensação maravilhosa, que não dá para descrever. E retornar para a Terra é bem complicado. Eu nem consigo imaginar. Algumas pessoas ficam muito deprimidas. Sim. E ouvi algumas pessoas falarem, acho que eu tinha concordado antes de encarnar que se eu não estivesse no caminho certo até os 24 anos, então implementaríamos a experiência de quase morte e então eu voltaria. Absolutamente. Então, alguns planejam, alguns é uma opção se eles estiverem fora do tipo e precisarem. Para alguns, não é planejado. Você morre, sai do seu corpo, chega ao céu e dizem-lhe: ei, você não pertence aqui. Por que estão aqui? E são mandados de volta. E então é uma mistura de muitas coisas. Alguns provavelmente decidem fazer isso no planejamento de sua alma para ajudar a humanidade. Havia provas. Eu era alguém que perdera totalmente a fé. Eu precisava dessas pessoas ter fé. Sou engenheiro e é como eu não vou acreditar, me lembro sentado na igreja católica, olhando para o padre, pensando, é só um cara com uma fantasia. Por que deveria ouvi-lo? Precisava de provas. Algumas pessoas têm fé, o que é maravilhoso, mas acredito que ouvir essas histórias beneficia a humanidade. E tem pessoas que me dizem, sabe, eu escuto as EQMs e isso eleva a minha vibração. Sim, é muito útil para as pessoas aqui. Claro, sim. Eu costumava ouvi-los porque sentia que eles eram pistas para a verdade. Sabe, eu era meio como você. É como se eu nunca pudesse acreditar totalmente na história da igreja. Sabe, eu ficava tipo, eu não sei, simplesmente não soa certo. Mas ao ouvir sobre a experiência de quase morte S, pensei, isso me parece verdade. E então eu fiquei realmente muito surpresa conforme o tempo passava. E você ouve tantas experiências incríveis. No entanto, quando você está lá, é tão fabuloso. Não é tão maravilhoso, é ótimo de um jeito diferente, não de um que te faça sentir bem como o céu. O que acontece com muitos desses experientes que tiveram essa brilhante experiência imersiva do céu quando eles voltam? Bem, alguns ficam muito deprimidos. Alguns tentaram suicídio e tiveram uma segunda experiência de quase morte. Foram duramente informados de que não devem decidir quando vão morrer e foram enviados de volta. E outros, eles são meio que infundidos com este amor do céu, e é como se o coração deles estivesse em chamas com amor. E, apesar das dificuldades, eles retornam ao mundo, é um lugar diferente.
A maneira como vemos o mundo depende do que focamos. E há muitas coisas horríveis, negativas acontecendo no mundo e maldade, há muita beleza, pessoas e coisas maravilhosas. E no que você se concentra, muda sua perspectiva, sua visão e sua atitude. Eles retornam, então, plenos deste amor pela criação, cientes de nossa bioconexão. E eles voltam e têm essas vidas incríveis. E eles dizem coisas como: você sabe aquilo que os seres humanos fazem? Você sabe se alguém me insulta, critica ou diz que estou errado, o desejo de me defender ou provar que estou certo desaparece. E eles não têm o temor que muitos sentem. Eles costumam arriscar e aproveitar as oportunidades, seguindo o fluxo da vida onde ela os levar. Isso realmente modifica suas vidas positivamente. Para a maioria deles é muito positivo. Alguns realmente lutam para superar a depressão, ansiando por voltar ao céu. Para a maioria, é uma alteração bastante positiva em suas vidas. Sim, e possivelmente surpreendente para quem os conhece, principalmente se fossem chatos. Sim, sabe, muitas vezes eles terão uma mudança no estado civil, sabe? Ah, porque se solteiros ou casados, o casamento não sobrevive, pois retornam pessoas completamente diferentes. Se sobrevive, segue em frente de maneira diferente. Quer dizer, um casal, o homem teve uma experiência de quase morte, e este era um casal muito rico, e eles meio que tinham esses negócios. Ao voltar, ele não tinha mais interesse em dinheiro ou riqueza. Sua esposa não queria nada com o novo homem, resultando em divórcio. Sim, isso provoca muitas alterações na vida, como mudanças de carreira, estado civil e até mesmo onde e como as pessoas vivem. Sim, é totalmente transformador para quem tem a experiência. Até quem estuda isso, seja nós ou eu, se transforma. Sim, é transformador. E apenas a informação é tão fascinante para mim porque acho que estamos conseguindo, me parece, como se eu estivesse dando uma espiada por trás da cortina. Sim, é ótimo receber esse lembrete. Sabe quando as pessoas chegam ao céu e dizem: ah, é familiar? Eu me lembro disso. Eu me lembro que foi daqui que eu vim. Acho que ter só uma pequena ideia disso é realmente encorajador, porque as coisas ficam difíceis aqui embaixo, mas é como um pesadelo, sabe? Quando você tem um pesadelo realmente ruim, você acorda e está na sua cama, você pensa: ah, eu estava em casa e seguro, eu nunca estive realmente em perigo. Não importa quão ruim, difícil ou traumático seja aqui, chegará o dia em que acordaremos em casa, seguros e sãos, percebendo que nunca estivemos em perigo. Sim, provavelmente parecerá mais divertido. Me permita seguir para em seu livro. Você cobre um livro, você cobre alguns aspectos negativos. Experiências de quase morte. Eu não me deparei com muitas, apenas um punhado durante todo o tempo que estive acompanhando essa história toda. Você pode falar um pouco sobre as experiências negativas e o que acontece nelas. Durante o curso da experiência de quase morte para alterar as coisas. Certo? Então, cerca de 3% das EQMs que eu ouvi foram experiências negativas. E eu não entendo completamente essas experiências infernais que algumas pessoas têm. Eu sei, não existe realmente algo como céu e inferno. Existem apenas inúmeros reinos que são criados pelo grupo coletivo de almas que habitam esses reinos. É como se eu fosse para a Califórnia e fosse para Watts ou Compton. Eu diria: ó, isso é o inferno. Iria para Beverly Hills e pensaria: isso é o paraíso. Não, não é. Se alguém morre em um estado negativo, na vida após a morte, pode ser atraído para vibrações semelhantes às suas, possivelmente para um reino de menor vibração. Consciente de que não é um castigo, nem uma sentença, nem permanente. E há um propósito para isso. Para experimentar a separação completa ou parcial de Deus ou fonte, cria uma experiência infernal. E se a experiência infernal não tivesse um benefício, não faria parte do plano perfeito da criação. Então, muitos EPMs repetem uma frase ou ideia, que existe um plano perfeito se desenrolando em sua perfeição. Bem, aparentemente não, daqui de baixo, mas eu sei que há um propósito nisso. E quando eles têm essas experiências negativas, às vezes as pessoas estarão no vazio escuro e elas, você sabe, não entendem o que está acontecendo e entram em pânico e começam a sentir medo e a experiência começa a se tornar muito negativa. E em algum momento eles percebem: bem, eu estou morto, não há nada que eu possa fazer sobre isso. E eles se acalmam, a experiência se torna positiva rapidamente. Criamos nesses ambientes. Então eu acho que isso é parte disso. E outra coisa importante a mencionar é que essas pessoas têm um negativo. Experiência de quase morte S, cada uma que eu já ouvi, cada experiência de quase morte negativa que eu já ouvi, onde o indivíduo clamou a Deus ou ao céu por ajuda, todas as vezes eles são resgatados sem falhar.
Em 16 anos de pesquisa, nunca ouvi uma experiência de quase morte infernal onde pediram ajuda e nada aconteceu. Então, acredito que isso indica uma experiência temporária para ampliar a consciência. Sim, para mim é como um bungee jump espiritual. Tipo, até onde eu posso cair antes de eu perguntar por ajuda? Parece haver tantos mais experiência de quase morte por aí, ou pessoas falando sobre isso. Sempre penso, estamos provavelmente vendo só a ponta do iceberg. Provavelmente existem muitos mais pessoas que tiveram isso e não estão falando sobre isso. Elas não se sentem confortáveis nem seguras. Elas simplesmente não querem. Por que acha que estamos vendo mais? Acredita que está ocorrendo com mais frequência? Acredita que as redes sociais estão facilitando isso? Você acha que mais pessoas estão tendo eles para trazer de volta a mensagem? Então, para mudar as coisas por aqui no planeta? Qual é a sua opinião? Sim, para todas essas. Se tivesse uma experiência de quase morte há 100 anos, eles te colocariam nela instituição mental. Sim, se falar muito sobre isso, você pode ser isolado pelos familiares e amigos, e nossa relação é importante. Então, essa é provavelmente uma razão. A outra razão é que precisamos mais disso aqui. Estamos em uma grande mudança, e então precisamos ouvir essas experiências para ajudar a mudar nossas atitudes e nossa consciência e perceber que todos nós estamos conectados. A tecnologia médica melhorou. Então, mais pessoas estão sendo reanimadas. Essa é outra razão. Claro, nas redes sociais, as pessoas comentam sobre isso com frequência. Na minha infância, se não estivesse no noticiário das 6 ou no jornal, era impossível saber o que ocorria no mundo. E agora, se você está sem casa e tem um telefone, pode conversar com qualquer pessoa no mundo. Então é tudo sobre uma melhor comunicação. Sim? Então você abriu o assunto do que está acontecendo no planeta. E eu sei que 2024 é todo burburinho porque estamos no meio dessa grande mudança. Você pode falar sobre o que você acha que essa mudança se baseia, tipo do conhecimento expandido que você obteve e o que realmente está acontecendo no planeta agora. Ok? Então, o que está acontecendo agora é que há uma grande mudança, é uma grande transformação. Por milhares de anos, isso era o normal. Pessoas estão sobrevivendo, logo você se associa a um grupo ou a uma família, ou uma cidade ou um exército, ou algo tão grande quanto o Império Romano, e então, sendo parte deste grupo, você se torna o mais forte possível e toma a força e domina os outros. Você fez isso para sobreviver. Se não fizesse, a reação seria: qual o seu problema? Você quer morrer? Quer dizer, você precisa se juntar a uma dessas gangues, senão não conseguirá. Isso era comum. Bem, existe uma nova normalidade. Com nossa incrível comunicação, sabe? Esses smartphones, a maneira como estamos conversando agora, com nossa tecnologia, com nossa capacidade de fabricação em massa, há o suficiente para todos. A humanidade ainda não percebeu isso. Então, a competição seguiu seu curso. Não vamos conseguir mais nada com a competição e vamos mudar para a cooperação. No entanto, e não estou falando sobre quando mencionei isso, não estou falando sobre teorias da conspiração ou, sabe, Illuminati ou algo assim, mas existem um grupo de provavelmente 2 ou 3 mil famílias ou indivíduos, indivíduos muito poderosos e ricos, globalistas, vamos chamá-los, que querem mover o mundo em uma direção com um governo mundial único, né, um tribunal mundial único. Eles discutiram a redução da população mundial para 500 milhão nas pedras-guia da Geórgia recentemente explodidas. E o resto do mundo quer viver de uma maneira diferente. E basicamente é o bem contra o mal, medo contra amor, como você quiser colocar. E pela primeira vez em muito tempo, o amor está sendo apoiado. O amor se tornou dominante. Temos líderes tentando nos levar de volta à guerra e à velha consciência, e vai haver uma grande batalha, e basicamente vamos aprender da mesma maneira que meu tio aprendeu quando meu avô o pegou fumando cigarros. Levou-o ao porão, obrigou-o a fumar vários cigarros seguidos. Para quem desconhece, o consumo excessivo de nicotina causa doença. Ele ficou doente, vomitou e parou de fumar. E vamos ficar com um gosto ruim na boca por egoísmo descontrolado, por descontrole, dominação do planeta. Sabe, não estamos cooperando uns com os outros. Não estamos cooperando com a natureza, guerra, todas essas coisas que estão acontecendo. Estamos entrando para ficar com um gosto ruim na boca. E então existem 2 maneiras de fazer as coisas. Você pode fazer rápido, mas vem com sofrimento, ou você pode fazer devagar. Se eu disser que você tem 3 anos para construir uma casa, será uma tarefa agradável, lenta e confortável. Se eu disser que você tem 3 semanas, será estressante. Estamos no caminho rápido, então provavelmente piorará nos próximos 40 a 50 anos. O novo mundo do amor chegará, mas não graciosamente.
Haverá bastante confusão e divisão. A situação deve piorar antes de melhorar. A consciência dança com 2 passos adiante e um atrás. Não precisa ser um gênio para ver que estamos dando um passo para trás. Possivelmente, em torno de 40 a 50 anos, daremos o primeiro grande passo, a paz na Terra. Então, quando pararmos de brigar, as coisas realmente começarão a mudar. Em cerca de 150 anos, viveremos em pequenas comunidades de 100 a 150 pessoas. Teremos tecnologia, mas não muita, porque descobriremos que a biologia é a melhor tecnologia. Nos comunicaremos uns com os outros telepaticamente. Não haverá mais necessidade de smartphones inteligentes. Sabe, imagine dizer, sabe, ei, querida, me pergunto se as crianças querem vir para o jantar hoje à noite. Deixe-me perguntar. Sim, confirmaram que vem. Sabe, esse mundo está chegando. Ou, sabe, integridade nos negócios e política. Está chegando. Políticos eleitos porque eles governam com amor. Seu foco principal é o amor. Eles não são do tipo, o vencedor leva tudo. Vencemos, agora faremos a minha maneira. Sou o melhor negociador, mediador, moderador e me preocupo com as pessoas. E vou tomar decisões baseadas no amor e no que as pessoas querem. Integridade em negócios. Isso é bem a minha praia. Lembro, David, quando eu recebi meu primeiro telefone e pensei, poderíamos ter desenvolvido nossa telepatia. Isso foi meu primeiro pensamento, porque sinto que nós somos a tecnologia, nós temos a capacidade de comunicar, temos a capacidade de saber, nós temos a capacidade de afetar resultados apenas em nossa própria essência. E tudo foi desligado. Acredito que foi desativado para outros controlarem o planeta. E quanto mais a vibração aumenta na Terra e mais nos tornamos conscientes dos incríveis pequenos computadores que somos e nosso conjunto de habilidades, tudo vai mudar. Ah, sim, vai ser uma grande mudança. Isso, você acertou em cheio. Veremos que a biologia é a melhor. Vamos iniciar o desenvolvimento de nossas habilidades, reconhecendo que somos criadores divinos com esta capacidade. Agora, uma das coisas que eu ouvi logo de início sobre os pensamentos de Near-Death Experiences são coisas. Bem, no céu é instantâneo, sabe? Você estende a mão assim e imagina uma luz branca na sua mão se formando em uma maçã, e então a maçã se forma e você pode comê-la. Nós temos essa capacidade aqui. Jesus realizou seus milagres assim, indicando que todos somos capazes disso. Ele disse: coisas maiores vocês farão. Embora eu não seja cristão, conheci Jesus através das minhas experiências. Ele é como o núcleo de Deus que trabalha com os seres humanos como um defensor para nós. E ele é um cara bastante incrível e tem um bom senso de humor. E ele está em todo lugar. Então, sim, pensamentos são coisas. Vamos começar a percebê-lo. Então, poderemos fazer coisas como comunicar com as plantas e indicar onde devem crescer. Se alguém fica doente, a comunidade se reúne. Com o poder de oração e intenção curativa, médicos não são mais necessários. Vai ser um mundo bastante incrível. Vai ser um mundo incrível. Estou animada. Acho que será divertido. Eu nunca teria dito que voltaria aqui até recentemente, quando percebi o quão legal vai ser. Mas aqui está a minha pergunta. Vejo a Terra, Dave, como um treinamento intensivo, como se você chegasse aqui e, ao sair, estivesse em sua melhor forma, por ter passado por tantas experiências incríveis. Desafios? Então, serve a um propósito. Ao assumir a forma humana, mesmo com uma vida preenchida por incríveis e grandes desafios, é quase melhor, pois você cresce e aprende muito ao longo do caminho. O que ocorrerá quando a Terra deixar de ser um campo de treinamento e se parecer mais com o Club Med? Onde vamos encarnar para obter essas narrativas realmente intensas? Estou curiosa sobre isso. Como criança, você está numa curva de aprendizado acelerado. Você aprende bastante. Ao se tornar adulto, sua tarefa é auxiliar uma criança a evoluir. Então, quando um planeta passa do ponto de destruição, cada planeta na galáxia com vida inteligente ou se destrói através de guerra, desastre ambiental ou estagnação. Se aprenderem a conviver pacificamente entre si e com o meio ambiente, se tornam uma espécie em ascensão, avançando tecnológica e espiritualmente, assim como os adultos. Eles passam a auxiliar outro pequeno a ingressar no mundo. Então, outro planeta nesta galáxia será o planeta do livre-arbítrio, onde as almas vão para as lições difíceis. Sim, então, os Pleiadianos são nossos pais cósmicos e os Arcturianos são os pais cósmicos dos Pleiadianos. Eles são nossos avós cósmicos envolvidos como pais. Avós interagem com a criança. Você sabe, né? Os avós é um relacionamento diferente. Eles estão lá apenas para, você sabe, amá-los e mimá-los.
e os pais precisam aplicar disciplina rigorosa, é meio que nós. Então, nosso trabalho será ajudar outro planeta, mas sempre teremos que ter um com esse livre-arbítrio, porque sempre temos, você sabe, um experimentando a dualidade amor-medo para que possamos ter crescimento, certo? E você mencionou civilizações mais avançadas, pelo qual sou muito grata, porque estou animada com a nossa transição para uma estrutura societal onde não é tanto que temos um líder ou um líder de templo eleito, mas as pessoas se apresentam quando têm o conjunto de habilidades necessário para lidar com aquele problema. E eles se apresentam e ajudam e orientam. E então, quando terminam, eles simplesmente voltam para o grupo. Surge outra questão: alguém se apresenta. Pelo que eu ouvi, talvez você tenha ouvido a mesma coisa, é diferente. É uma maneira diferente de gerenciar desafios e avançar. Prossigamos em vez de apenas seguirmos um líder. Todos nós nos tornamos isso quando chega a nossa hora. Sim. Costumava fazer bastante voluntariado nisso. Orfanato sem uma autoridade específica, mas todos nos conhecíamos. E é como, precisa fazer algum encanamento. Bem, Juan é bom nisso e nós vamos procurá-lo para aulas particulares para as crianças. Dave é bom nisso, então me mandam para lá. É isso mesmo, você descreveu perfeitamente. Não precisaremos de um líder. Será um consenso coletivo, todos na mesma equipe. E então essa ideia de que precisamos de um líder para nos salvar vai desaparecer. E, claro, haverá uma enorme rebelião contra os líderes. Isso já é visível, pois esses líderes simplesmente não agem em nosso interesse. Eles estão agindo em seu próprio interesse, em vez do interesse do povo. E eles vão ser derrubados, e novos vão tentar tomar o lugar deles e também serão derrubados. E assim, essa estrutura de pirâmide vai desaparecer. Sim. E é hora, é hora. Nós estamos atrasados? Atrasados. Sim, eu concordo completamente com você. Então, você está otimista sobre 2024 ou acha que tudo vai ser turbulento? Fale um pouco para mim sobre, com base no que você ouviu, suas percepções ampliadas ou informações ampliadas, como você vê isso se desenrolando e como você está gerenciando a si mesmo no meio de toda essa perturbação. Quero deixar duas coisas claras antes de discutirmos 2024. Costumo ouvir generalidades sobre o futuro distante, aproximadamente os próximos 150 anos. E sempre que há uma previsão sobre o futuro, é apenas o possível resultado provável com base em onde estamos indo agora. Se eu dirigir a 60 milhas por hora em direção ao leste, vou estar 60 milhas a leste em 1 hora. Porém, posso alterar a velocidade, mudar a direção ou dar a volta. E então estávamos caminhando para a autodestruição. Revelação, Mother Shipton, Nostradamus, prevendo o fim do mundo, desgraça e tristeza. Isso era real, mas graças a muita ajuda de cima evitamos isso. E não vai haver um Armagedon. Então, 2024, eu não tenho informações específicas sobre nada que vai acontecer em 2024, mas baseado em tipos de comunicações pessoais, sabe? E às vezes eu entendo as coisas errado, mas acho que vai haver algum caos econômico. Acredito que haverá talvez uma desaceleração econômica, mas você sabe como vemos o caos acontecendo ao redor do mundo, a divisão, o ódio, o apontar de dedos, a culpa, o egoísmo que está fora de controle. Você sabe, as empresas fazem tudo o que podem para manipular os consumidores, para separá-los de seu dinheiro. Políticos não, você sabe, fazem o trabalho que deveriam estar fazendo. Eles não nos representam enquanto presenciamos esses eventos loucos. E tivemos distúrbios. E você sabe, após a coronavírus, tivemos distúrbios nas cidades e todas essas coisas. Você não precisa fazer parte disso. E o que eu digo às pessoas é: desligue as notícias. Porque as notícias, o que é isso? Sei que não vejo TV há 20 anos. Eu nem sei o que é, mas tenho certeza de que não é bom para mim, seja lá o que for. Sim, a consciência humana não foi feita para assumir o caos, drama, sofrimento e negatividade de um planeta inteiro. E isso é o que as notícias trazem para nossas salas. É um relatório de medo bem elaborado. Geralmente vai ser negativo e geralmente vai conter desinformação. Se não houver nada negativo, eles distorcem uma história para parecer negativa e eu o peguei fazendo isso pessoalmente. No ano passado, quando tiveram esse grande festival de arte e música em Nevada chamado Burning Man, choveu. Em um leito de lago seco e lamacento, as notícias relatavam sobre a iminente falta de comida e água, evidenciando um grande desastre. Liguei para meus amigos lá e disse que estava lamacento. A chuva cessou e começou a secar. Fomos generosos e compartilhamos comida. Não há emergência. Não há desastre. Então desligue as notícias. Número 1 e número 2, eu digo, não se preocupe com o planeta.
Eu tento prestar atenção no meu mundo, nas pessoas com quem interajo todos os dias. E o meu mundo é bastante incrível. Eu ouço sobre o eventual roubo ou ato de violência, mas eu nunca vi um esfaqueamento ou um tiroteio. Meu mundo é realmente agradável. Eu não tenho nenhuma guerra no meu mundo. Agora, algumas pessoas têm. A maioria das pessoas só saberia das coisas negativas se assistisse às notícias. Isso é só veneno para a alma. Você pode ser como mito de Nero, tocando violino enquanto Roma queimava. Sabe, você pode estar em sua bolha de felicidade, alegria e paz, mesmo no meio do caos e mudança. Tento fazer isso. Moro no topo de uma montanha, no meio da floresta com minha esposa, no leste do Texas. E tem uma pequena cidade a cerca de 16 quilômetros distante, 15 mil pessoas. Temos veados no quintal, o que é tranquilo e pacífico. Estou distante do caos, enquanto você pode estar na cidade e só nas coisas em que se concentra. Ao se concentrar no bem, terá uma boa perspectiva. Você não vai se sentir o sofrimento de tudo o que está acontecendo. Portanto, o meu conselho para as pessoas, enquanto enfrentamos turbulências econômicas e políticas e outras coisas, é que a mudança nunca é fácil. Sabe, a adolescência nunca é fácil. E estamos amadurecendo como espécie. Somos como uma criança de 2 anos na caixa de areia, aprendendo a não brigar e percebendo que talvez não deva fazer isso. Talvez eu devesse cooperar e fazer amizade com essas outras crianças. Estamos apenas começando a amadurecer e vamos tropeçar muito no caminho, e isso é ok. É uma dança dar 2 passos à frente e um para trás. Isso é só uma parte do processo de crescimento. É difícil para os trabalhadores da luz ao ver essas pessoas. É difícil para quem assiste a um canal assim. Como essas pessoas podem ser tão horríveis e malvadas? Adivinha? Já fomos assim. Você não aprende a viver na luz e no amor até ter passado por muitos momentos e muitas vidas de escuridão. Então, quando vemos essas pessoas agindo assim, assim como um adulto que vê uma criança de 2 anos agindo, assim, tipo, ó Deus, essa criança de 2 anos está me deixando louco, não podemos julgar. E esse é um grande problema que eu tenho. Eu tendo a julgar. Eu tendo a apontar o dedo e dizer, vocês, pessoas más, olhem o problema que estão causando. Eles estão aprendendo e devemos ser pacientes, assim como uma mãe é com seu filho de 2 anos. Precisamos ter paciência com quem está no mesmo caminho que nós, mas ainda atrás de onde já passamos. E então, sim, seja paciente, sabe? Você não precisa lutar contra a escuridão. Tudo o que você precisa fazer é brilhar sua luz e amar. Seja gentil, delicado e compassivo em suas interações diárias, contribuindo valiosamente para a humanidade e cuidando de si mesmo. É crucial manter o equilíbrio, não se ignore. Sim, e essa parte irradia para fora é muito mais importante do que entendemos. Sim, e a energia do amor é muito mais poderosa do que o medo que, sabe, pessoas que passaram por experiências de quase morte dizem que alguém vivendo com amor incondicional é mais forte que milhões vivendo em medo. Um pequeno ato de bondade é sentido por milhões, porque há este efeito cascata. Você é gentil com uma pessoa e isso alegra um pouco o dia dela e ela sai e é um pouco mais gentil com as pessoas ao seu redor. E então, quando essas pessoas têm essas experiências de quase morte e lhes dizem, você tem que voltar, sua missão é mudar o mundo. Sabe de uma coisa? Não posso mudar o mundo, sou apenas uma pessoa. Não posso alterar os 8 bilhões de pessoas no planeta. E afirmam, sim, é simples. Basta agir com bondade e amor a cada vez. E isso muda aqueles ao seu redor e se espalha, e é assim que o mundo está mudando. Estamos transformando o mundo com cada ato de bondade. O mal será revelado e tratado. Não é preciso interferir, a situação se resolverá sozinha através da exposição. Sim, bem dito, obrigado. Agora, você entrevistou ou teve mais de 1.200 experiências com pessoas que passaram por quase morte. Você escreveu o livro Deus Levou Minhas Roupas. Mostrarei novamente, é uma excelente leitura. Se nunca teve contato com EQMs, experiências de quase morte, a explicação é bem simples. Então, recomendo isso. E o próximo passo para você? Continuarei com meu aconselhamento espiritual. Eu realmente gosto disso. Sabe, se eu acordar de mau humor, há pessoas ouvindo que provavelmente lidam com isso. Às vezes acordo irritado com o mundo, principalmente se estou com dor ou se dormi mal. Tenho uma consulta de aconselhamento pela manhã. Eu sei que vou ter um bom dia. Continuarei fazendo isso se for o caminho que devo seguir. Também estou escrevendo um livro, O Novo Mundo do Amor, que discutirá os próximos 150 anos, o futuro do planeta e a promissora humanidade. Porque há muita negatividade por aí na mídia de notícias mainstream. Parece que assistindo isso, o mundo está desmoronando e nunca conseguiremos. Nada está tão longe da verdade. Estamos traçando um belo história de sucesso, um belo crescimento e amadurecimento. Assim como qualquer um, eles estão crescendo, terão dores de crescimento e vão apreciar, cometendo inúmeros erros. Ou seja, quantas falhas você teve na infância, adolescência e juventude?
Comete-se muitos erros, mas no final torna-se uma bela história de sucesso. E eu quero que as pessoas saibam que sua bondade e gentileza neste mundo sombrio não estão sem propósito. Está nos direcionando a este novo mundo do amor. Sim. Então eu tenho uma pergunta para você. Você voltaria aqui? Claro. Ah, com certeza. Então, eu me lembro quando descobri pela primeira vez, sabe, que começamos, sabe, porque eu pensava que era como o que o cristianismo me ensinou. Você nasce, torna-se uma nova alma na terra e é avaliado. E se você chegar ao céu, ótimo. Se não seguir as regras de Deus, mesmo que ele te ame, pode acabar queimando no inferno por falhar. E percebi, espere, deixei aquele lugar lindo que mencionam nas experiências de quase morte para vir para cá. Estou louco, somos almas aventureiras. Somos vistos como os corajosos por aqueles no céu. Estamos realizando esse trabalho essencial para a criação por amar nossa família. Com certeza, eu retornarei. Pelo que entendi de Near Death Experiences S, eles vão ao céu e passam por uma revisão de vida, revendo toda a sua existência do início ao fim. E eles veem o que realmente funcionou e o que não funcionou. Eles percebem seu impacto na humanidade e nas pessoas ao redor através de suas palavras e ações, e eles olham para suas vidas terrenas e dizem: isso foi realmente difícil, realmente traumático, realmente horrível, mas também foi, em partes, incrível, maravilhoso e belo. Após um extenso descanso, eles afirmam: preciso fazer isso novamente. Me devolva, treinador. E nós não vamos perder o grande finale. Muitas pessoas estiveram aqui dezenas ou até centenas de vidas trabalhando neste novo mundo de amor que está por vir. Queremos estar aqui para o grande finale. Então, sim, existem pessoas que dizem que não repetirão a ação. Sim, você provavelmente vai, pois é quem você é em essência. Você é o aventureiro em busca de desafio. E você quer ver isso até o fim. Então, a maioria que ouve retornará para o final grandioso. Alguns já concluíram. Apesar de terminarem cedo, muitos retornarão aqui. Sim, serão momentos empolgantes. Como podemos conhecer mais sobre você? Bem, meu e-mail está em godtookmyclothes.com. E se você tiver perguntas que não foram abordadas neste podcast, podemos fazer isso. Eu não respondo com texto. Eu respondo com uma mensagem de voz porque eu recebo muitos e-mails. Uma prévia de 2 capítulos do meu livro está lá. Confira os 2 primeiros capítulos antes de decidir se quer investir dinheiro. E o livro inteiro está lá em espanhol. Parece que o livro é diferente em espanhol e ainda não o publiquei nesse idioma, logo é gratuito. Também tem um link para meu aconselhamento espiritual. godtookmyclothes.com. Foi maravilhoso passar tempo com você, David. Muito obrigada. Kimberly, foi um prazer estar no programa. Muito obrigado por me receber. Tudo bem, espero que você volte e nos visite novamente. Ficaria encantado. Ok, obrigada. Tchau. Espero que tenha gostado do vídeo. A seguir, este é um bom ou você pode realmente gostar deste também, qualquer um deles pode ser perfeito para você. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever